Fala galera, aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que são microserviços. Bora lá? Bom pessoal, se você, assim como eu, gosta muito do tema de arquitetura de software, certamente você já ouviu falar sobre o tema microserviço, ou em inglês microservices, certo? Mas o que de fato são os microserviços, né? Então assim, quando você pesquisa na internet, você encontra várias definições, você encontra muitas pessoas falando sobre o que talvez seja, o que talvez não seja, mas isso pode ficar um pouquinho confuso às vezes, né? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai te ajudar a entender exatamente de forma simples e direta o que é um microserviço, né? Quando você deve utilizar, quando você não deve utilizar, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, né? Entender um pouquinho do para que exatamente ele serve e tudo isso de forma bem tranquila para ficar bem claro para você, beleza? Bom, se você tiver qualquer dúvida, já te convido também a deixar nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder. E se você não é inscrito no canal, para tudo, já se inscreve aqui, já deixa o like no vídeo, dá uma olhadinha nos outros vídeos também que a gente tem aqui. A gente tem bastante material já, sempre para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o mundo da programação. Também te convido já a nos seguir nas outras redes sociais, né? Então a gente está presente aí no TikTok, no Facebook, no Instagram, sempre tentando estar muito mais próximo de você e te levar um conteúdo relevante sobre a área da programação, beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos entender então qual é o problema, né, que o microserviço ele tende então a se propor, na verdade, a resolver. Bom, olha essa imagem aqui. Nessa imagem a gente pode ver um monolito, tá? Mas vamos entender exatamente o que é um monolito. Então, o princípio de monolito é quando você tem uma estrutura arquitetural de um software onde ela está totalmente acoplada, né? Então, como você pode ver aqui, nós temos a UI, né, que é a interface, nós temos a regra de negócio, a camada de acesso a dados, né, tudo muito junto, né? Então, daí vem a ideia do monolito, né, das pedras monolitas. Então, assim, a ideia é que você tem um sistemão, né, com tudo junto ali. Fica muito mais fácil de você, talvez, entender, né, como as tuas camadas estão interagindo, né, como é que a coisa está funcionando ali. E aí, por último, nós temos aqui, então, esse monolito acessando um banco de dados que certamente está ali agrupando todas as entidades e tudo mais que esse projeto tem que lidar, né? Bom, pessoal, um ponto muito importante, tá, que eu gostaria que vocês entendessem é que monolito não é necessariamente ruim, tá? Então, assim, o microserviço, ele não é uma bala de prata, né, que ele vai resolver tudo e que a gente sempre deve utilizar microserviço. Inclusive, isso é um fator muito importante da gente entender, tá? Nós não devemos sempre utilizar microserviços. Microserviços resolvem um problema muito específico, tá? E quando você tem esse problema, né, você então aplica a técnica de microserviços e aí você resolve. Mas, né, dito isso, vamos voltar aqui para a linha de raciocínio do monolito. Então, quando eu tenho um monolito como esse aqui, quais são alguns pontos bons, né, de eu ter um monolito? Bom, eu mantenho bem agrupadas as coisas, então eu consigo facilmente entender onde podem estar os problemas, né? Então, de certa forma, quando você tem um monolito, tá tudo ali junto, então assim, eu já consigo resolver um problema na interface, na regra de negócio, na minha camada de acesso a dados, tudo ao mesmo tempo, consigo economizar ali um tempo da minha equipe, consigo economizar um tempo de curva de aprendizado, porque está tudo muito junto, né? Então, assim, quando você tem projetos pequenos, um monolito ele resolve o teu problema, né? Porque talvez você não tenha, assim, muita demanda, né? E muitos dos motivos que a gente já vai te dizer que justificam ter um microserviço. Então, quando o teu contexto ele é mais enxuto, o monolito ele vai resolver, tá? Mas o problema que o monolito ele traz, né, de certa forma, né, o problema que é muito inerente a ele e que aí sim o microserviço se propõe a resolver é o fato de que tá tudo junto, né? Então assim, se de repente, vamos pensar que eu tenho esse monolito aqui então e eu tenho, sei lá, 3, 4, 5 controllers dentro dele que estão lidando com contextos diferentes do meu projeto. Se por um acaso o servidor que o meu monolito está hospedado cair,
eu perco todo o meu projeto, né? Eu não tenho essa redundância de comportamento, entende? Então, por exemplo assim, sei lá, a controller pessoas caiu, mas caiu todas as outras, porque elas estão totalmente juntas, né? Então, em termos de funcionalidade, quando uma coisa cai, todo o meu projeto cai. Por quê? Porque está tudo junto. Então, perceba que esse aglomerado de código, ele traz alguns pontos positivos, essa questão de você poder aprender talvez mais rápido, ser mais fácil de dar manutenção, né? Você consegue não ter um custo operacional muito grande, manter um monolito e tudo mais. Porém, por outro lado, você não tem muita availability, né, assim, dentro do teu projeto, você não consegue lidar muito bem com algumas redundâncias e você fica sujeito a falhas, né? Então, tipo, se alguma coisa cai, todo o teu projeto cai, né? Tá, como é que a gente resolve isso então? Então, assim, aí entra justamente a questão dos microserviços, tá? Mas assim, um ponto muito importante também da gente falar aqui, pessoal, é que o microserviço não está somente resolvendo esse problema de descentralização dos monolitos, tá? O microserviço, pessoal, ele também traz a sugestão de você segregar a tua aplicação para que seja, de certa forma, mais fácil de você também fazer um troubleshoot de problemas, né? Então, assim, quando eu falei que estava tudo junto e aí fica fácil de entender onde as coisas estão, às vezes, se o teu monolito é muito grande, é um pouco complicado de entender essa relação, né, dentro da tua regra de negócio e tudo mais. Já no contexto de microserviços, isso fica um pouco mais fácil. Mas vamos dar uma olhada aqui numa imagem. Olha essa imagem aqui agora aqui. Como você pode ver, a coisa mudou um pouco de figura, né? Então agora nós temos uma interface e essa interface ela conversa com vários microserviços, né? E esses microserviços, por sua vez, né, alguns ali têm acesso a bancos de dados individuais. Por que isso aqui é interessante, pessoal? Porque, ó, olha para essa imagem aqui. Perceba esse microserviço que está logo acima de um outro aqui, né? Então, tipo, a UI está chamando ele e ele está chamando outro microserviço. Perceba que se ele parar de funcionar, eu tenho outros dois microserviços aqui que vão continuar operando e a minha própria UI consegue chamar esse outro microserviço que ele também estava chamando e a vida que segue, né? Então, assim, eu vou perder uma funcionalidade do meu sistema. Sei lá, o cadastro de funcionários vai parar de funcionar. Mas eu não perco todo o meu sistema como acontecia lá no meu monolito, né? Por outro lado, imagine você que se eu estou então com um problema nesse cadastro de funcionário, né? Claro que é só um exemplo, fica muito mais fácil de eu entender, né? Porque eu vejo lá o microserviço de funcionários caiu. Tá bom, então eu vou lá e já sei exatamente onde está o problema, consigo resolver, subo de novo meu microserviço e todo mundo sai feliz, né? Então, assim, o microserviço, pessoal, ele também tem esse propósito, tá? Algumas outras coisas que ele traz, assim, juntamente com essa ideia de descentralizar, é que você consegue, então, modelar todo o teu projeto muito mais próximo do teu domínio, né? Então, assim, você consegue ter toda uma regra de negócio estruturada, descentralizada e agrupada, então, por domínio. Então, eu consigo ter um microserviço, por exemplo, para lidar com a minha entidade funcionário. Aí eu tenho uma outra entidade, sei lá, produto, por exemplo. Então, eu tenho um microserviço de produto, eu tenho um microserviço de carrinho, de compra, não sei. Estou conjecturando aqui, mas perceba que você consegue ter essas estruturas muito bem segregadas, né? E aqui já vale um ponto muito importante que você precisa mapear e desenhar a tua arquitetura de microserviços de forma que você não crie muita dependência um do outro, tá? Por quê? Porque se o teu microserviço A depende do teu microserviço B, essa conexão entre eles, né, essa necessidade entre eles vai acabar conflitando um pouquinho com alguns conceitos de microserviço, tá? Não pode ter esse acoplamento, beleza? Mas bom, vamos falar então. Quais são alguns pontos interessantes, né? Alguns pontos positivos do microserviço. Então, na minha humilde opinião, o primeiro é você descentralizar então a tua arquitetura. Você consegue distribuir ela, você consegue ter coisas distintas funcionando em paralelo ali e aí você não corre o risco de derrubar todo o teu projeto se alguma coisa der problema. Um segundo ponto é que você consegue ter
uma arquitetura pronta para escala, né? Então, se de repente eu tenho um microserviço muito específico recebendo uma alta demanda de requests e processamento, eu consigo escalar somente ele, né? E aí, assim, eu não gero um sobrecusto como eu geraria lá no monolito. Então, eu escalo ele processa tudo que tem que processar e acabou, né? Eu não preciso gastar dinheiro escalando tudo. Então, isso também é bem interessante. Um terceiro ponto, pessoal, é que eu consigo ter essa segregação também de bases de dados e isso pode me ajudar também a evitar alguns conflitos de LGPD, bastante coisinha assim. Às vezes não é muito fácil de ver isso, mas na prática isso pode acontecer, tá? De repente, quando você está agrupando muitos dados, assim, mantendo muita informação do usuário em um único ponto, isso pode trazer alguns pontos de falha de segurança, tá? Então, quando você distribui isso, deixa em bancos diferentes, também pode ser bem interessante. Um quarto ponto, pessoal, assim, como eu sempre falo, o último, mas não menos importante, é que também a proposta de microserviço, ela te deixa bem agnóstico à tecnologia, né? Então eu posso ter um microserviço escrito em Java, um escrito em Node, outro em .NET, eu posso ter várias tecnologias coexistindo, assim, contanto que elas falem o mesmo contrato, né? Vale lembrar que os microserviços geralmente são construídos através de APIs, tá? Então eu crio uma API, não importa a minha tecnologia, e eu posso permitir com que elas se conversem de alguma forma, tá? Então esses são os pontos que eu acredito, assim, obviamente que não são os únicos, mas que eu acredito que justificam aí, assim, né, que falam sobre os pontos positivos em se ter um microserviço. Por outro lado, pessoal, como a vida não é somente flores, né? Nós também temos os pontos negativos de utilizar o padrão arquitetural de microserviços, né? E, na minha opinião, o primeiro deles é que você vai aumentar a complexidade da tua solução, do teu software, né? Então, antigamente você tinha tudo em um só lugar, bem redondinho, tudo junto ali, o time mexia em tudo, né? Assim, aquela terra sem lei quase. Mas beleza, estava fácil ali de aprender. Quando você distribui, a gente está falando às vezes de vários repositórios, né? Depende de como você vai desenhar essa questão, mas você tem vários projetos, né? Não mais somente um. E isso pode gerar um overhead operacional para você, tá? Então assim, se de repente tua equipe é muito pequena, às vezes não é muito interessante aplicar isso, porque você pode gerar uma complexidade na tua operação muito grande. Então esse, infelizmente, é um primeiro problema. Um segundo problema para o microserviço, pessoal, é porque às vezes você vai estar trazendo muita dor de cabeça para o teu desenho arquitetural que é desnecessário. Então, como eu falei, não só por um fator operacional, mas às vezes por um fator de tecnologia, o teu projeto não precisa, talvez, de ser um microserviço, né? Imagine que você está fazendo um softwarezinho um pouco mais pequeno para alguma empresa aí de tamanho pequeno para médio, não tem muito input de dados, é uma coisa mais de back-office. Você sabe que não tem tanta carga assim no teu software, né? Então, por que utilizar microserviço assim? Não faz muito sentido, né? Então, é importante que você pense nessa viabilidade técnica também da tua solução. E muitas das vezes, infelizmente, o pessoal fala: vou criar um projeto novo, vou colocar microserviço aqui, tá? Mas isso é uma péssima decisão. Não saia colocando microserviço assim à la vontade, tá? Existe um propósito para ele ser empregado, beleza? Depois, com certeza, você vai me agradecer. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E um último ponto aqui, mas de novo não menos importante, é a questão de que o microserviço, pessoal, ele exige algumas coisas, tá? Então, como eu falei, você precisa ter projetos independentes, você precisa ter ali todo um farm de serviços que estão se conversando, talvez seja importante você ter uma estruturinha de mensageria para criar uma comunicação assíncrona ali dentro. É importante muitas vezes que você tenha containers, né, para estruturar ali cada uma das suas APIs. Então percebe que vai trazendo algumas coisas que podem até mesmo resultar em custo, tá? Então pode ser que também trazer a abordagem de microserviços pode aumentar o custo do teu projeto no geral, né? Então você vai ter que provisionar mais bancos, mais instâncias, talvez, não sei, você possa querer utilizar um Kubernetes, alguma coisa do tipo, então alguns preços da tua cloud podem subir também. É claro que isso depende muito, mas o ponto é, se eu tenho mais recursos para manter, possivelmente isso vai ter um maior custo.
para mim, tá? Então isso é um fator muito importante a se considerar também. E é por isso, pessoal, mais uma vez, que nem sempre se deve utilizar microserviços, tá? Às vezes o teu cliente ele não tem tanta verba assim para ficar sustentando recursos de cloud ou coisas do tipo. Então, quando você vende um projeto com microserviço para ele, você pode talvez estar trazendo vários dos pontos que eu falei, né? Você pode trazer um overhead operacional para ele, um overhead de tecnologia, um sobrecusto, e não tem porquê, né? Assim, faça uma coisa mais coesa, talvez menorzinha, já vai resolver o problema do teu cliente e ele vai ficar muito feliz com você. Beleza? Bom, pessoal, então assim, a ideia de microserviços era um pouco essa, tá? É claro que assim, eu não queria ficar entrando em muitos detalhes aqui, porque talvez não vai fazer sentido, o propósito do vídeo é te dar um pouco mais de esclarecimento. Se você, por um acaso, quiser ver um vídeo na prática de uma implementação de um microserviços, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de gravar para você. Beleza? Um outro ponto também que eu acho importante a gente falar aqui, pessoal, é que como o microserviço ele é um padrão arquitetural, ele, de novo, independe de tecnologia, tá? Então, como eu já falei, você pode, se você de repente gosta mais de Python, de Node, de C#, você pode praticar isso que a gente está falando em qualquer uma dessas tecnologias, tá? Então, ele fica bem aberto, ele é bem tranquilo de você criar estruturas dessa forma, porque é muito mais um conceito do que em si uma tecnologia ou uma ferramenta do tipo, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, te convido a se inscrever aqui, já ativar o sininho. É muito importante que você ative o sininho, pois senão o YouTube não te avisa quando a gente solta um vídeo novo, beleza? Também te convido a nos seguir nas outras redes sociais, aí a gente está presente no Instagram, no TikTok, no Facebook, sempre tentando te levar um conteúdo muito relevante e que pode fazer a diferença na sua carreira ou quem sabe te trazer então para a área da programação, essa área maravilhosa que a gente tanto gosta. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.